Quando a mendiga ajudou um idoso, ela nunca imaginou que era o pai do milionário. Selma estava mais uma vez sentada na calçada fria da Praça da Liberdade, onde o sol batia forte, mas ela mal sentia calor. Com apenas um cobertor surrado cobrindo seus ombros, seus olhos observavam a multidão que passava. Pessoas apressadas, cada uma com seu mundo, sem sequer notar a existência dela. No fundo, Selma era invisível. Naquele dia, o movimento entre as pernas de uma mulher chamou sua atenção. Era um idoso, com o rosto enrugado e olhar cansado, se arrastando lentamente com uma bengala. Seus tremores denunciavam uma fragilidade que cortava o coração. Instintivamente, Selma se levantou. Ela sabia que poderia ser um dia comum, mas algo naqueles olhos a fez sentir que precisava ajudá-lo. Oi, senhor, você precisa de ajuda? Perguntou Selma, com uma voz suave, mas firme. O idoso a olhou, surpreso. Apenas tentando achar o caminho de casa, respondeu ele. Suas palavras arrastadas como se fossem um fardo. Sem pensar, Selma se aproximou e ofereceu seu braço. Vamos lá, vou te ajudar, disse, e juntos seguiram, os olhares perplexos dos transeuntes grudando neles. Selma não sabia, mas aquele homem, que a sociedade via apenas como um velho frágil, era na verdade o pai de Eduardo, o milionário que se afastara de suas raízes e das pessoas simples, como Selma. Enquanto caminhavam, o idoso começou a contar histórias de um tempo em que as coisas eram diferentes. As risadas de uma infância esquecida, as dificuldades enfrentadas e a vida na periferia, onde sonhos eram feitos de esperanças e moedas. Selma escutava, presa à narrativa como se fosse uma novela emocionante. Mas na esquina, algo inusitado aconteceu. O idoso se virou de uma vez, e antes que Selma percebesse, ele havia desaparecido em meio à multidão. O coração dela acelerou. Senhor! Gritou, mas a voz se perdeu em meio ao barulho. Aquele desaparecimento inesperado a pegou de surpresa. A praça que antes parecia cheia de vida, agora se tornava um pesadelo. Selma sentia um nó no estômago. Com a determinação que vinha da necessidade de sobreviver, ela decidiu que buscaria o idoso. A cidade, antes familiar, agora parecia uma selva de muros e segredos. Enquanto isso, Eduardo estava prestes a enfrentar um escândalo que poderia destruir sua imagem de bilionário. O homem bem-sucedido que ignorava suas origens estava prestes a ver tudo desmoronar. Enquanto as informações chegavam a ele, Selma, sem saber, estava desvendando outros segredos, que se entrelaçariam como uma teia nas vidas deles. O que Selma descobriria? E como Eduardo reagiria ao fato de que sua realidade e a dela estava prestes a colidir? A tensão entre eles crescia, e com ela, dúvidas e preconceitos. Quando Selma finalmente encontrasse o idoso, o que revelações aguardavam por eles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Selma estava com o coração acelerado. Ela havia gritado pelo idoso, mas a multidão o engolira. Senhor, onde você está? A praça, antes vibrante, agora parecia um labirinto sem saída. Ela começou a andar para os lados, seus pés tocando o chão de forma apressada, como se a peça pudesse trazê-lo de volta. As histórias que ele contara ecoavam em sua mente, e cada passo dela trazia um misto de esperança e desespero. No meio da busca, um grupo de jovens próximos pararam para observá-la, murmuravam entre si, com olhares de desdém. Selma sentiu o peso de cada olhar como se fosse um golpe. Olha aquela mendiga achando que vai mudar a vida de alguém.
Uma das garotas riu, e Selma se encolheu um pouco, mas não podia desistir. O homem poderia estar em perigo. De repente, uma correria quebrou o silêncio. Um homem vestido de terno escuro, com um olhar assustado, empurrava as pessoas e gritando: "Saiam da frente, ele está vindo!" Os transeuntes começaram a correr, enquanto a confusão aumentava. Selma ia perguntar o que estava acontecendo, mas o pânico a engoliu. Ela se agarrou ao cobertor, observando a cena caótica. Em meio ao frenesi, ela viu o idoso. Ele estava na outra extremidade da praça, já longe, olhando fixamente para a confusão. Mas havia algo mais. Selma percebeu que o homem de terno escuro não estava gritando aos transeuntes, mas chamando: "Pai, volte aqui!" O mundo dela ficou em câmera lenta. O idoso virou-se e, com um olhar confuso, hesitou. "Eduardo?" Ele sussurrou, e o pânico virou um horror. Eduardo, o bilionário, o filho que abandonara suas origens, ali estava, com lágrimas nos olhos. Selma ficou paralisada, presa entre a revelação e a realidade. Não, não pode ser. O coração de Selma disparou. A história que escutara do idoso agora fazia mais sentido. Ele não era apenas um velho frágil. Ele era um pai que sofria por ter seu filho longe dele. Mas antes que pudesse se aproximar, o idoso foi puxado rapidamente pelo braço de Eduardo, e os dois começaram a correr em direção ao centro da praça, onde a confusão ainda reinava. "Você não vai embora de novo, Pan!" Eduardo gritava, e a dor em sua voz cortou Selma como uma faca. A multidão, ainda atordoada, começou a se dispersar, mas a cena deixou um gosto amargo em sua boca. Será que estava vendo o reencontro de um filho que não queria mais ser parte de uma vida que o julgava? O que mais estava por trás dessa história? Nesse instante, um tumulto surgiu. Gritos: "Ele está aqui!" Cerca de 5 homens, todos de preto, com rostos encobertos, apareceram de repente, empurrando as pessoas enquanto buscavam o idoso. Eduardo olhou. Por cima do ombro, o medo estampado no rosto. "Pai, venha!" Selma, em um impulso, decidiu correr. Sem pensar, saltou na frente dos homens, bloqueando o caminho. "Por favor, não deixem ele levar você!" Selma gritou, sua voz rasgando em meio ao caos. As pessoas se afastaram, formando um círculo ao redor da cena, murmúrios de curiosidade, trocando olhares. Mas, ao mesmo tempo, o que Selma não sabia era que aquele dia traria uma tempestade. Os homens não estavam só atrás do idoso. Eles eram algo muito mais profundo, mais sombrio. O que Selma descobriria ao seguir aquele homem era algo que mudaria tudo. Uma conexão oculta, uma verdade devastadora, que faria as vidas de Eduardo, do idoso e dela se chocarem em um destino inimaginável. E, no fundo, Selma sentia que estava prestes a entrar em um jogo em que nem todos sairiam com vida. Selma estava ali, com o coração pulsando e a adrenalina fervendo em suas veias. Ela se lançou na frente dos homens de preto, bloqueando o caminho como se fosse uma muralha. "Por favor, não deixem ele levar você!" A voz dela ecoou forte, mas marcada de desespero. A multidão, que antes se tornara uma massa estranha em sua frente, agora parecia observar um filme de suspense. Murmúrios começaram a se espalhar. "Quem é essa mulher? Ela é louca por tentar parar os homens assim." Eduardo, com os olhos arregalados, olhou para Selma, como se tivesse um despertar. "Saia da frente!" gritou assustado, e à sua volta, o caos aumentava. Os homens eram ameaçadores, altos e imponentes, mas algo dentro de Selma a mantinha firme. O medo a envolvia, mas a urgência de proteger o idoso superava tudo. De repente, um dos homens se virou, citou Selma e, em um movimento rápido, puxou de dentro do paletó uma lâmina reluzente. O reflexo do sol atingiu a faca e um arrepio percorreu o corpo de Selma. "Levante-se, mendiga!" ele rosnou, enquanto os outros homens se aproximavam, cercando-a. O pânico segurou a atmosfera, e uma onda de tensão tomou conta da praça. Neste momento, um grito cortou o ar,
Não, por favor! Era o idoso, seu rosto pálido e seus olhos desesperados. Ele havia tentado se soltar do braço de Eduardo, mas a força que o puxava era implacável. Cena parecia se desenrolar em câmera lenta. Selma viu Eduardo lutar para manter seu pai perto, mas as forças estavam em desacordo. Pai! Eduardo gritou, o desespero transparecendo em cada palavra. Selma queria gritar também, mas as palavras ficaram presas na garganta. O homem de terno se aproximou. Você não sabe com quem está se metendo, mulher. Um riso sarcástico escapou de seus lábios. Esta família não é seu negócio. Por um instante, Selma sentiu um desejo ardente de arremessá-lo contra a parede, mas, antes que pudesse reagir, tudo aconteceu muito rápido. O idoso, tomado pelo medo, fez um gesto inesperado. Ele se virou e puxou algo de dentro de sua roupa. Uma foto. Ele a levantou em direção a Eduardo e gritou: É isso que você precisa ver. Eu sou seu pai. O silêncio caiu como uma bomba. Selma ficou paralisada, seus olhos fixos na imagem que o idoso exibia. Um rosto familiar, mas ninguém ali sabia quem era. Você não pode esquecer o que eu sou para você, ele implorou, suas mãos tremendo, e a emoção na voz dele era palpável. Selma sentiu um nó na garganta. Era como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Os homens de preto hesitaram, talvez sentindo a intensidade daquele momento. Eduardo, confuso, olhou para a foto e, em um instante, a realidade dele se desintegrou. Não pode ser! Eu sempre achei que você estava morto. Ele se virou, a raiva explodindo. Você não me deixou outra escolha. A verdade caiu entre eles como uma avalanche. O que mais poderia ser revelado? Selma, com o coração na boca, percebeu que o que estava acontecendo ali era muito maior do que apenas um funcionário e um mendigo. Quem era a pessoa na foto? Uma parte dela queria saber, mas outra parte estava avorada com o que poderia surgir. O que mais Eduardo não sabia sobre sua história? E o que Selma tinha a ver com tudo isso? A multidão, agora intrigada, captava cada nuance. Olhares confusos se trocavam. E a sensação de que tudo poderia mudar estava no ar. Os homens de preto estavam apreensivos, e essa hesitação apenas aumentou a tensão. O idoso e Eduardo estavam em um labirinto de segredos. Antes que Selma pudesse pensar em um próximo movimento, o homem de terno avança abruptamente, e a confusão explode novamente. Vocês não vão escapar assim. E no meio da algazarra, um tiro ecoou, sacudindo a praça. O som ricocheteou na mente de Selma, e tudo o que ela sabia foi virado do avesso. Ela mal podia respirar. O que acabara de acontecer? A tensão que antes era a força propulsora, agora se transformava em um estado de choque. Estava tudo prestes a desmoronar. E quando os olhos de Eduardo encontraram os dela, uma nova realidade começou a se formar. Mas a pergunta que pairava no ar era: quem na verdade era o verdadeiro inimigo? O som do tiro reverberou pela praça, cortando a tensão como uma faca. Selma congelou. O coração acelerado parecia querer saltar do peito. O vidro. Sol desapareceu atrás de nuvens carregadas, como se o céu estivesse reagindo àquela cena catártica. A multiplicidade de vozes que antes preenchia o ar agora se transformou em um silêncio gélido. Todos na praça estavam paralisados, chocados, sem saber o que fazer. Eduardo olhou para o pai, que tinha o rosto pálido e olhos arregalados, e a imagem de Selma, determinada e destemida, entrava em sua mente. O idoso desviou o olhar dos homens de preto e, em um impulso, arrastou Eduardo para trás. Corra, rápido! Sua voz tremia, mas havia uma urgência nos olhos que não podia ser ignorada. Selma sentiu a adrenalina subir. Ela não podia deixar que tudo acabasse assim. Mas antes que pudesse dar mais um passo, algo inesperado aconteceu. Uma mulher, que havia permanecido oculta na multidão, surgiu com um olhar feroz. Ela era alta, de cabelo escuro e vestida completamente de preto. Sem aviso,
Ela se aproximou e, como uma serpente, puxou uma arma de dentro da bolsa. "Não se movam!" gritou, sua voz soando como um trovão. A multidão estremeceu e Selma sentiu o estômago revirar. "Quem é você?" gritou Eduardo, assustado, suas palavras carregadas de confusão e raiva. A mulher sorriu, um sorriso frio e desdenhoso. "Você não se lembra de mim? Eu sou Clarice e estou aqui para acertar contas." A revelação deixou todos em um estado de choque. Selma franziu a testa, confusa. Quem era aquela mulher e que contas eram essas? O idoso, sentindo que a situação estava se intensificando, cercado de ameaças, levantou a mão como se quisesse acalmar tudo. "Clarice, por favor, isso não é necessário." Mas a mulher parecia imperterrável. "Você me deixou, pai, e agora está aqui, como se nunca tivesse ido." O desespero na voz dela fez estremecer Selma. A verdade que estava prestes a ser revelada tinha um peso tão enorme que poderia desmoronar o castelo de cartas que era a vida de todos ali. Eduardo ficou paralisado, seus olhos se arregalando. "Você é minha irmã?" A descoberta foi como um raio cortando a escuridão. Clarice acenou, um aceno sombrio que tornou tudo ainda mais confuso. Selma olhou entre os dois, seus sentimentos balançando entre compaixão e incredulidade. "Isso não pode ser verdade. Você nunca me disse." Eduardo se virou para o pai. A frustração e a dor em seu olhar eram palpáveis. "Você me deixou crescer sem saber da minha própria família." A tensão aumentava. Um nó se formava nos estômagos de todos presentes. Selma sentiu que o mundo girava. Edu, o bilionário, estava prestes a perder tudo por conta de segredos enterrados. E dentro de si Selma percebeu que havia algo que precisava ser falado, uma verdade que ela só soube há pouco, mas que agora parecia crucial. "Espere, Eduardo!" gritou, sentindo que precisava intervir. Eu também conheço um segredo." Os olhares se voltaram para ela, e o tempo pareceu congelar. Selma respirou fundo, as palavras prendendo-se em sua garganta. "O seu pai, ele fez um acordo. E eu sou parte disso." A revelação reverberou como um choque. Por um instante, a praça esteve imersa em um silêncio ensurdecedor. "Que acordo?" Eduardo exigiu saber. Sua voz havia perdido a raiva e agora refletia o pânico. O olhar aflito no rosto do idoso era um espelho da intensidade do momento. Clarice recuou um passo. A arma em mãos agora parecia pesada demais. As últimas palavras de Selma pairavam no ar como um aviso sombrio. Agora, tudo estava prestes a desmoronar. Os laços que se formaram nas últimas horas. O reencontro entre pai e filho, o desafio de Selma, tudo poderia virar um caos total. Olhares se cruzaram, e a verdadeira natureza dos relacionamentos parecia balançar na borda de um precipício. O que mais estava escondido nas sombras? Quais segredos se interligavam e quais verdades devastadoras estavam prestes a ser expostas? A resposta poderia mudar tudo. Enquanto isso, Selma, tingida de incerteza e um medo atroz, sabia que a linha entre passado e presente estava prestes a se desintegrar. Selma estava ali, todo mundo a encarando, e ela sentiu o peso de todos aqueles olhares. O silêncio estava ensurdecedor, e por um momento parecia que tudo poderia mudar num estalar de dedos. "Eu também conheço um segredo", ela repetiu, a voz tremendo. Mas antes que pudesse falar mais, a mulher de preto, Clarice, desviou a atenção para o lado. "Eu não vou deixar vocês saírem assim", Clarice gritou, seu olhar penetrante focado no pai. O idoso hesitou, angustiado, e Eduardo olhou desesperado, como se quisesse algo, uma resposta, uma solução. Atenção. Era palpável, e todos respiravam com dificuldade. "Calma, tudo isso pode ser resolvido", Eduardo implorou, mas Clarice não parecia disposta a ouvir. O tempo parecia parar quando, de repente, uma explosão ecoou pela praça. O tiro não foi disparado por um dos homens de preto, mas sim por Clarice. A arma fez um barulho ensurdecedor, e a multidão gritou, e se espalhou como se um tsunami tivesse chegado. Selma levou as mãos à cabeça, horrorizada. "Não!" Eduardo gritou, mas o eco da bala continuava na cabeça de Selma.
Um som que ressoava, finito, fim. Ela viu o corpo do idoso cair, e tudo parou. O pavor tomou conta dela. O homem que ela tentava proteger, o pai que Eduardo tentava reencontrar, estava caindo, como se o chão tivesse se aberto. Pai! Eduardo se lançou à frente e Selma sentiu sua própria respiração parar. A cena daquele momento era um misto de caos e terror. Clarice, com uma expressão de arrependimento e raiva nos olhos, tentou se afastar, mas a realidade a confrontou na forma de olhar chocado de Eduardo. A emoção era tão intensa que Selma podia quase sentir a dor atravessando o ar. Havia uma constelação de gritos, as pessoas se afastando, enquanto Eduardo tentava arrastar seu pai para longe do perigo. Mas Selma permaneceu paralisada, o coração acelerando. Não era possível que tudo acabasse assim. O homem, que era apenas um velho com histórias, se tornara parte de um jogo muito maior. E no meio do caos, veio uma onda de clareza que cortou a confusão. Ele não é apenas o pai de Eduardo. Ele é o verdadeiro herdeiro de uma fortuna que você não imagina. O nome nele é Álvaro e não é apenas um simples velhinho. Murmurou alguém ao lado, e Selma virou-se, atordoada. As palavras cortaram como uma faca. O que quer que isso significasse, a verdade estava quase à sua frente. Como assim? O que você está dizendo? Selma vociferou. Os olhares mudaram para o espectador. E ela percebeu que se tratava de um amigo de Eduardo que estava documentado no mundo dos negócios. Álvaro tem contas com pessoas do passado. Ele está envolvido em algo que vai muito além de qualquer discussão de família. Ele disse. Selma sentiu um nó no estômago. O quê? Mas estava escondido. O eco da explosão ainda vibrava no ar. E agora ela se via em um emaranhado de mentiras e segredos. Seu coração estava pesado, e por um segundo, cada batida parecia um aviso. A vida que conhecera estava prestes a virar de cabeça para baixo. Enquanto Eduardo tentava estabilizar o corpo de seu pai, um grupo de homens de preto se aproximou novamente. Selma sentiu a adrenalina correr por suas veias. O que estava acontecendo? A vida inteira dela agora mesclava-se com uma nova realidade que não entendia. Com Clarice longe e o perigo se aproximando, Selma sabia que precisava agir. No entanto, as perguntas a inundaram. Quem era aquele velho realmente? O que Eduardo não sabia sobre sua família? Quais segredos? Todos. Estava o escondendo? E a ligação dela com tudo isso? Sem escolha. Selma decidiu que precisava confrontar a verdade, como um prumo que desce profundamente na terra. Um passo à frente e ela gritou. Precisamos sair daqui. Vamos descobrir tudo isso juntos. Mas a praça estava em tumulto e o futuro permanecia incerto. E com isso, a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. Selma estava ali, todo mundo a encarando, e ela sentiu o peso de todos aqueles olhares. O silêncio estava ensurdecedor, e por um momento parecia que tudo poderia mudar num estalar de dedos. Precisamos sair daqui. Vamos descobrir tudo isso juntos. A voz dela ecoou com urgência, mas ao redor a confusão estava se intensificando. Eduardo segurou seu pai, que parecia mais pálido a cada segundo. O caos se espalhava e os gritos da multidão se misturavam ao som de sirenes ao longe. Selma não tinha certeza do que fazer. A situação que se desenrolava era uma bomba prestes a explodir. Segurem eles, gritou um dos homens de preto, enquanto se aproximava, os olhos fixos em Selma e Eduardo, agora como um alvo claro. Mas algo dentro de Selma a impeliu a agir. A luta pela verdade era maior que o medo. Ela tentou se mover para ajudar, quando, de repente, uma explosão, não de arma, mas de cor e luz, irrompeu bem perto deles. Uma fumaça densa e colorida começou a se espalhar pela praça, como uma mensagem de pânico. No meio daquela confusão, Selma viu a mulher de vestido preto, Clarice, imediatamente desmoronar ao lado. — O que você está fazendo? Gritou Eduardo, mas o desespero já havia tomado conta da cena. Clarice olhou para o lado e, antes que pudesse responder, um grupo de homens apareceu do fundo. Eram tantos que a impressão era de que não havia fim. Eles estavam em formação, como soldados, mas com os rostos encobertos, prontos para um ataque.
O olhar de Selma se intensificou. Não, ela gritou. Temos que sair. Isso é uma armadilha! Os gritos aumentaram e a poeira parecia sugar todos para um abismo de desespero. Eduardo virou-se para o pai, mas estava claro que Álvaro estava se perdendo em uma espécie de transe, perdendo a conexão com a realidade ao redor. Pai! Gritou Eduardo. Mas foi como se a voz dele não chegasse até o idoso. Ele parecia lembrar de algo que lhe causava dor. Selma sentiu o coração apertar, enquanto percebia que a cena que estava se desenrolando era muito mais do que um simples reencontro. Era uma verdade profunda que ecoava nos rostos de todos ali. Selma, Álvaro balbuciou, mas antes que pudesse completar, uma das figuras encapuzadas se aproximou rapidamente e com uma agilidade impressionante puxou uma adaga afiada. O que você escondeu de nós? Ele avançou em direção ao idoso. A adrenalina tomou conta de Selma e ela disparou na frente de Álvaro. Não, por favor! Sua voz era um grito de desespero, mas no fundo sabia que não poderia deter o homem. O golpe do desconhecido foi rápido, direto e cerceou o espaço entre eles. Vocês não sabem com quem estão lidando, ele vociferou. E a verdade por trás de suas palavras fez Selma desmoronar. Selma se virou para o suposto assaltante. O que você quer dele? O que ele fez? A tensão estava no ar, um nó no estômago de cada um deles. O homem olhou fixamente para ela e, em um movimento abrupto, puxou a máscara. O rosto revelado era chocado por desespero. Você não sabe? Álvaro não é apenas um velho. Ele é o verdadeiro herdeiro do Império. O que isso significava? A revelação percorreu Selma como um choque elétrico. Álvaro não era um simples idoso em busca de seu filho. Ele era alguém monumental, um homem de poder. E o jogo que estavam jogando era muito mais profundo e perigoso do que podiam imaginar. Você está mentindo, gritou Eduardo, seu olhar balançando entre confusão e ira. Meu pai está acabado. A negação na voz dele ecoou no ar, mas um frio aumentava, tomando conta do ambiente. Selma olhou para Álvaro e viu flashes de histórias entrelaçadas que não compreendia. Às vezes, as verdades do passado são mais sombrias do que podemos suportar, o homem soltou. Como se estivesse imbuído de uma sabedoria arrepiante. Mas ninguém estava pronto para aquela verdade. Selma começou a entender que por trás da figura frágil e envelhecida estava um homem que poderia ser a chave para algo monumental e perigoso. Enquanto isso, uma nova nuvem de fumaça espalhou-se e uma nova onda de pessoas começou a chegar. O que estava prestes a acontecer na praça? Selma percebeu que a cidade inteira poderia estar se reunindo para um fim que ninguém nunca imaginou. O impulso dela era manter Álvaro protegido, mas agora não sabia mais de quem precisava proteger, ou até mesmo de quem confiar. O destino estava em movimento e uma tempestade se aproximava, borrando ainda mais as linhas entre aliados e inimigos. Precisamos sair agora, Selma gritou, vezes e mais vezes até que a agitação se tornasse real, mas a verdade se instalava como uma sombra atrás de cada um deles. Seria este o fim, ou apenas o começo de algo muito maior? Selma estava ali, todo mundo a encarando, e ela sentiu o peso de todos aqueles olhares. O silêncio estava ensurdecedor, e por um momento parecia que tudo poderia mudar num estalar de dedos. Precisamos sair daqui. Vamos descobrir tudo isso juntos. A voz dela ecoou com urgência, mas ao redor a confusão estava se intensificando. Eduardo segurou seu pai, que parecia mais pálido a cada segundo. O caos se espalhava, e os gritos da multidão se misturavam ao som de sirenes ao longe. Selma não tinha certeza do que fazer. A situação que se desenrolava era uma bomba prestes a explodir. "Segurem eles!" gritou um dos homens de preto, enquanto se aproximava, os olhos fixos em Selma e Eduardo, agora como um alvo claro. Mas algo dentro de Selma a impeliu a agir. A luta pela verdade era maior que o medo. Ela tentou se mover para ajudar, quando de repente, uma explosão
não de arma, mas de cor e luz, e rompeu bem perto deles. Uma fumaça densa e colorida começou a se espalhar pela praça, como uma mensagem de pânico. No meio daquela confusão, Selma viu a mulher de vestido preto, Clarice, imediatamente desmoronar ao lado. "O que você está fazendo?" gritou Eduardo. Mas o desespero já havia tomado conta da cena. Clarice olhou para o lado, e antes que pudesse responder, um grupo de homens apareceu do fundo. Eram tantos que a impressão era de que não havia fim. Eles estavam em formação, como soldados, mas com os rostos encobertos, prontos para um ataque. O olhar de Selma se intensificou. "Não!" ela gritou. "Temos que sair! Isso é uma armadilha!" Os gritos aumentaram e a poeira parecia sugar todos para um abismo de desespero. Eduardo virou-se para o pai, mas estava claro que Álvaro estava se perdendo em uma espécie de transe, perdendo a conexão com a realidade ao redor. "Pai!" gritou Eduardo, mas foi como se a voz dele não chegasse até o idoso. Ele parecia lembrar de algo que lhe causava dor. Selma sentiu o coração apertar enquanto percebia que a cena que estava se desenrolando era muito mais do que um simples reencontro. Era uma verdade profunda que ecoava nos rostos de todos ali. "Selma, Álvaro balbuciou, mas antes que pudesse completar, uma das figuras encapuzadas se aproximou rapidamente e, com uma agilidade impressionante, puxou uma. Selma se virou para o suposto assaltante. "O que você quer dele? O que ele fez?" A tensão estava no ar. Um nó no estômago de cada um deles. O homem olhou fixamente para ela, e em um movimento abrupto, puxou a máscara. O rosto revelado era chocado por desespero. "Você não sabe? Álvaro não é apenas um velho. Ele é o verdadeiro herdeiro do Império." O que isso significava? A revelação percorreu Selma como um choque elétrico. Álvaro não era um simples idoso em busca de seu filho. Ele era alguém monumental, um homem de poder, e o jogo que estavam jogando era muito mais profundo e perigoso do que podiam imaginar. "Você está mentindo!" gritou Eduardo, seu olhar balançando entre confusão e ira. "Meu pai está acabado." A negação na voz dele ecoou no ar, mas um frio aumentava, tomando conta do ambiente. Selma olhou para Álvaro e viu flashes de histórias entrelaçadas que não compreendia. Às vezes, as verdades do passado são mais sombrias do que podemos suportar. O homem soltou, como se estivesse imbuído de uma sabedoria arrepiante. Mas ninguém estava pronto para aquela verdade. Selma começou a entender que por trás da figura frágil e envelhecida estava um homem que poderia ser a chave para algo monumental e perigoso. Enquanto isso, uma nova nuvem de fumaça começou a se espalhar, e uma nova onda de pessoas começou a chegar. O que estava prestes a acontecer na praça? Selma percebeu que a cidade inteira poderia estar se reunindo para um fim que ninguém nunca imaginou. O impulso dela era manter Álvaro protegido, mas agora não sabia mais de quem precisava proteger, ou até mesmo de quem confiar. O destino estava em movimento, e uma tempestade se aproximava, borrando ainda mais as linhas entre aliados e inimigos. "Precisamos sair agora!" Selma gritou, vezes e mais vezes até que a agitação se tornasse real. Mas a verdade se instalava como uma sombra atrás de cada um deles. Seria esse o fim? Ou apenas o começo de algo muito maior? A praça estava prestes a ser invadida, mas não sabiam que a maior verdade, a mais devastadora de todas, ainda estava por vir. Selma estava ali, todo mundo a encarando, e ela sentiu o peso de todos aqueles olhares. O silêncio estava ensurdecedor, e por um momento, parecia que tudo poderia mudar num estalar de dedos. "Precisamos sair daqui. Vamos descobrir tudo isso juntos." A voz dela ecoou com urgência, mas ao redor, a confusão estava se intensificando. Eduardo segurou seu pai, que parecia mais pálido a cada segundo. O caos se espalhava, e os gritos da multidão se misturavam ao som de sirenes ao longe. Selma não tinha certeza do que fazer. A situação que se desenrolava era uma bomba prestes a explodir. "Segurem eles!" gritou um dos homens de preto, enquanto se aproximava, os olhos fixos em Selma e Eduardo, agora como um alvo claro.
mas algo dentro de Selma a impeliu a agir. A luta pela verdade era maior que o medo. Ela tentou se mover para ajudar, quando de repente, uma explosão, não de arma, mas de cor e luz, irrompeu bem perto deles. Uma fumaça densa e colorida começou a se espalhar pela praça, como uma mensagem de pânico. No meio daquela confusão, Selma viu a mulher de vestido preto, Clarice, imediatamente desmoronar ao lado. "O que você está fazendo?" gritou Eduardo. Mas o desespero já havia tomado conta da cena. Clarice olhou para o lado, e antes que pudesse responder, um grupo de homens apareceu do fundo. Eram tantos que a impressão era de que não havia fim. Eles estavam em formação, como soldados, mas com os rostos encobertos, prontos para o ataque. O olhar de Selma se intensificou. "Não!" ela gritou. "Temos que sair. Isso é uma armadilha." Os gritos aumentaram, e a poeira parecia sugar todos para um abismo de desespero. Eduardo virou-se para o pai, mas estava claro que Álvaro estava se perdendo em uma espécie de transe, perdendo a conexão com a realidade ao redor. "Tai!" gritou Eduardo. Mas foi como? Se a voz dele não chegasse até o idoso. Ele parecia lembrar de algo que lhe causava dor. Selma sentiu o coração apertar enquanto percebia que a cena que estava se desenrolando era muito mais do que um simples reencontro. Era uma verdade profunda que ecoava nos rostos de todos ali. "Selma, Álvaro balbuciou, mas antes que pudesse completar, uma das figuras encapuzadas se aproximou rapidamente e, com uma agilidade impressionante, puxou uma adaga afiada. "O que você escondeu de nós?" Ele avançou em direção ao idoso. A adrenalina tomou conta de Selma, e ela disparou na frente de Álvaro. "Não, por favor!" Sua voz era um grito de desespero, mas no fundo sabia que não poderia deter o homem. O golpe do desconhecido foi rápido, direto e cerceou o espaço entre eles. "Vocês não sabem com quem estão lidando", ele vociferou. E a verdade por trás de suas palavras fez Selma desmoronar. Selma se virou para o suposto assaltante. "O que você quer dele? O que ele fez?" A tensão estava no ar, um nó no estômago de cada um deles. O homem olhou fixamente para ela e, em um movimento abrupto, puxou a máscara. O rosto revelado era chocado por desespero. "Você não sabe? Álvaro não é apenas um velho. Ele é o verdadeiro herdeiro do Império." O que isso significava? A revelação percorreu Selma como um choque elétrico. Álvaro não era um simples idoso em busca de seu filho. Ele era alguém monumental, um homem de poder. E o jogo que estavam jogando era muito mais profundo e perigoso do que podiam imaginar. "Você está mentindo!" gritou Eduardo, seu olhar balançando entre confusão e ira. "Meu pai está acabado." A negação na voz dele ecoou no ar, mas um frio aumentava, tomando conta do ambiente. Selma olhou para Álvaro e viu flashes de histórias entrelaçadas que não compreendia. Às vezes, as verdades do passado são mais sombrias do que podemos suportar. O homem soltou, como se estivesse imbuído de uma sabedoria arrepiante. Mas ninguém estava pronto para aquela verdade. Selma começou a entender que por trás da figura frágil e envelhecida estava um homem que poderia ser a chave para algo monumental e perigoso. Enquanto isso, uma nova nuvem de fumaça começou a se espalhar. E uma nova onda de pessoas começou a chegar. O que estava prestes a acontecer na praça? Selma percebeu que a cidade inteira poderia estar se reunindo para um fim que ninguém nunca imaginou. O impulso dela era manter Álvaro protegido. Mas agora não sabia mais de quem precisava proteger ou até mesmo de quem confiar. O destino estava em movimento e uma tempestade se aproximava, borrando ainda mais as linhas entre aliados e inimigos. "Precisamos sair agora!" Selma gritou. Vezes e mais vezes até que a agitação se tornasse real, mas a verdade se instalava como uma sombra atrás de cada um deles. Seria este o fim ou apenas o começo de algo muito maior?
A praça estava prestes a ser invadida, mas não sabiam que a maior verdade, a mais devastadora de todas, ainda estava por vir. De repente, uma explosão estrondosa sacudiu a praça. Um caminhão-caixa estava em chamas, e os fragmentos do veículo voaram pelos ares, enquanto gritos e choros tomavam conta do ambiente. Selma mal pôde acreditar no que via. As pessoas corriam em desespero. No caos, em meio à fumaça e confusão, uma figura surgiu. Era uma mulher. Ela avançou em direção a Selma, e ao fazer isso, uma adrenalina tomava conta do corpo de Selma. A mulher exalava uma presença que pareceu congelar o tempo. É hora de você saber a verdade, Selma. A voz dela era firme e segura, e com um gesto de mão mandou a fumaça para longe. Selma ficou sem palavras. Quem é você? Perguntou, sentindo um frio na espinha. A mulher então revelou um colar com um símbolo que fez o coração de Selma parar. Eu sou sua mãe. O choque foi instantâneo e devastador. Selma se sentiu perder o chão. Misturada à confusão da praça, a revelação de que Álvaro não era quem pensava ser, agora essa verdade abaladora. As imagens de sua infância correram pela mente dela. Como isso poderia ser? O que mais estava escondido? Eduardo olhou para ela. A confusão em seu olhar se transformando em uma nova realidade. O que você está dizendo? Ela é sua mãe? A dúvida na voz dele refletia o próprio tumulto. Selma balançou a cabeça, a mente um turbilhão. Ela tinha tantas perguntas, mas o que mais a consumia agora era a ideia de que toda sua vida foi construída sobre mentiras. Como isso era possível? O mundo ao redor parecia desabar, e cada batida do seu coração gritava por respostas. Enquanto a fumaça se espalhava e o pânico crescia, Selma seguiu em um labirinto de segredos, emaranhada entre memórias e verdades devastadoras que estavam apenas começando a emergir. O que a mulher queria dela? Qual era o real significado da vida, além de tudo o que conhecia? O estrondo dos homens de preto se aproximando e a revelação da mulher diante dela significava que nada seria como antes. O futuro agora era uma incógnita, cheia de promessas sombrias. Selma estava ali, sentindo o peso de todos aqueles olhares. O silêncio estava ensurdecedor. E por um momento, parecia que tudo poderia mudar no estalar de dedos. Precisamos sair daqui. Vamos descobrir tudo isso juntos. A voz dela ecoou com urgência, mas ao redor a confusão estava se intensificando. Eduardo segurou seu pai, que parecia mais pálido a cada segundo. O caos se espalhava, e os gritos da multidão se misturavam ao som de sirenes ao longe. Selma não sabia o que fazer. A situação que se desenrolava parecia uma bomba prestes a explodir. "Segurem eles!" gritou um dos homens de preto, enquanto se aproximava, os olhos fixos em Selma e Eduardo, agora como um alvo claro. Mas algo dentro de Selma a impeliu a agir. A luta pela verdade era maior que o medo. Ela tentou se mover para ajudar, quando de repente, uma explosão de luz irrompeu perto deles. Uma fumaça densa e colorida começou a se espalhar pela praça, como um sinal de pânico. No meio daquela confusão, Selma viu a mulher de vestido preto, Clarice, desmoronar ao lado. "O que você está fazendo?" gritou Eduardo. Mas o desespero já havia tomado conta da cena. Clarice olhou para o lado e, antes que pudesse responder, um grupo de homens apareceu do fundo. Eles estavam em formação, como se fossem soldados, mas com os rostos cobertos, prontos para um ataque. O olhar de Selma se intensificou. "Não!" ela gritou. "Temos que sair! Isso é uma armadilha!" Os gritos aumentaram e a poeira parecia sugar todos para um abismo de desespero. Eduardo virou-se para o pai, mas estava claro que Álvaro estava se perdendo em um transe, começando a perder a conexão com a realidade ao redor. "Pai!" gritou Eduardo, sua voz cheia de desespero. Mas não havia resposta. Álvaro, com os olhos perdidos, balbuciou. "Selma, eu." A sua voz, uma mistura de ansiedade e reconhecimento, fez o coração dela disparar. Antes que pudesse reagir,
Uma das figuras encapuzadas avançou rapidamente, puxando uma adaga afiada. Não, por favor! Selma disparou na frente de Álvaro. O golpe foi rápido, direto e a tensão se intensificou. Vocês não sabem com quem estão lidando! Gritou o homem, sua voz ecoando no ar tenso. Selma se virou para ele. O que é que você quer dele? O que ele fez? A angustiante expectativa preenchia o ar, e cada segundo parecia uma eternidade. O homem encapuzado olhou fixamente para ela e retirou a máscara com um movimento brusco. O rosto que apareceu não era desconhecido para Selma, mas sim o de um amigo de infância, alguém que acreditava ter deixado para trás. Luiz, o que você está fazendo aqui? Seu coração pulou. A confusão a envolvia. Você está do lado deles? Não, Selma, não é isso. Você não entende, ele exclamou, sua voz alarmada. Álvaro não é quem você pensa que é. Ele nunca foi seu pai. O verdadeiro pai é outro e está vivos. E eles vêm atrás de vocês. A revelação fez o chão desmoronar sob os pés de Selma. O quê? Não pode ser? A incredulidade ecoou em sua mente. Como você pode dizer isso? Eu sempre acreditei que ele era meu pai. As memórias flutuavam de um homem amoroso para o desconhecido e distante. Ele é parte de algo muito maior, Selma. Você precisa acreditar em mim. A urgência na voz de Luiz balançou o equilíbrio do mundo dela. O caos em volta parecia diminuir, mas dentro de Selma a tempestade crescia. Eduardo se virou, a raiva transparecendo nos olhos. Por que você está fazendo isso, Luiz? O que mais você sabe? Mas a ira transformou-se rapidamente em preocupação. Temos que sair daqui, agora! Luiz gritou, e a pressão estava em seus ombros, com os homens vindo em sua direção. A distância entre eles e a liberdade curtinha se esgotava. Selma sentiu o nó na garganta se apertar. O que mais? Ela não sabia? O que significava tudo isso para a vida dela? Selma, eu estou aqui para te proteger. Mas essa verdade, ela pode destruir você e Eduardo. A única forma de superar isso é escapar agora. As palavras de Luiz eram um aviso que oferecia uma fagulha de esperança, mas também um frio na espinha. Enquanto a multidão se dispersava e o caos reinava, Selma ficou paralisada diante daquela revelação. Havia mais segredos do que poderia imaginar, e enquanto seus olhos passeavam entre os rostos conhecidos, uma certeza se formou. Não podiam confiar em ninguém. A praça, aquela que havia sido um cenário de reencontros, agora se tornava um campo de batalha de verdades devastadoras e mentiras disfarçadas. E numa fração de segundo, tudo poderia mudar. Com a adrenalina fervendo e o tempo se esgotando, Selma gritou, "Vamos!" Mas antes que pudessem se mover, novo estrondo cortou o ar. Uma explosão, não de armas, mas de luz e cor, e algo mudou. Selma sentiu que a realidade estava prestes a se inverter mais uma vez. O que mais estava prestes a ser revelado? O que o futuro ainda escondia para eles? Selma estava ali, sentindo o peso dos olhares e com o coração a mil. O caos ao seu redor era uma tempestade pronta para explodir. Precisamos sair daqui. Vamos descobrir tudo isso juntos. Sua voz ecoou firme, mas a confusão em torno dela só aumentava. A fumaça colorida enchia a praça e as sirenes se aproximavam, criando um cenário de filme de ação. Eduardo segurava seu pai, Álvaro, que parecia mais frágil a cada segundo. A desesperança em seus olhos cortou o coração de Selma. E naquele momento, soube que precisavam se unir. Luiz, o que você quer dizer? Ela mal conseguia processar todas as informações que tinham sido jogadas em seu colo. Luzes piscavam, a dor e o medo se entrelaçavam, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Luiz olhou para os dois, seu olhar carregado de preocupação. Álvaro é mais do que aparenta. Ele está em perigo e vocês também. Mas antes que pudesse explicar, os homens de preto começaram a se aproximar. Selma sentiu um frio na barriga. "Vamos, a saída é por ali!" gritou, puxando Eduardo e Álvaro em direção ao único caminho, que não parecia bloqueado. A multidão se espalhava em pânico, enquanto Selma virou-se e viu Clarice, desmoronada no chão.
O olhar de desespero da mulher a marcou. Clarice, vem com a gente. Mas Clarice a encarou e, como se tivesse se rendido à dor, balançou a cabeça. Eu não posso mais. Aquilo a atingiu como um soco no estômago. Eduardo hesitou, mas Selma o puxou mais rápido. A prioridade é salvar seu pai. E assim, os três correram. A ação se desenrolava em um ritmo frenético. Selma podia ouvir o som dos passos, das vozes, o horror e a esperança emaranhados no ar. Aos poucos, estavam se afastando do epicentro da confusão. Enquanto corriam, Álvaro, com a voz trêmula, tentava juntar as palavras. Selma, eu preciso contar. Pode ser perigoso. Mas não havia tempo. Uma explosão, um clarão ofuscante, cortou o caminho deles e fez com que Selma parasse. Um terror congelante a atravessou. O chão estremeceu, e uma onda de sujeira e entulho se ergueu em seu rosto. Todos caíram. Selma se levantou rapidamente. Enlouquecida pela adrenalina, puxou Eduardo e seu pai. Vamos por aqui. A necessidade de escapar superava o medo. Não podiam esperar. Nesse momento, Selma sentiu algo profundo. A unidade que formaram era mais forte que qualquer oponente. Atrás deles, os homens de preto se reorganizavam. Mas a movimentação de Selma e dos dois foi rápida. Um último empurrão e eles atravessaram uma entrada lateral, finalmente em segurança. O silêncio o cercou. Selma olhou nos olhos de Eduardo, que respirava pesadamente. Você é minha irmã? Sua voz soava como um mistério que eles precisavam decifrar. Selma apenas assentiu. Sim, e seu pai precisa de você agora. A verdade do momento era dura, mas havia algo grandioso em enfrentar aquilo juntos. O lugar onde estavam era tranquilo, contrastando com a confusão da praça. Era um espaço pequeno, mas esperançoso. Algo dentro de Selma começou a alimentar um vislumbre de paz. O que fazemos agora? Eduardo perguntou, a percepção da realidade começando a se assentar. Precisamos saber o que realmente está acontecendo. O que Álvaro está escondendo. E assim, na segurança daquele lugar, começaram a planejar o próximo passo. Mas Selma não conseguia escapar daquela imagem de Clarice. Ela desejava que as coisas fossem diferentes, que pudesse ter sido outra história. Mas o que vinha pela frente? A conexão entre todos eles era a chave. Mas uma chave para o quê? As revelações aguardavam, tremulando visivelmente na linha do horizonte. E enquanto Selma e Eduardo se preparavam para enfrentar o futuro, a consciência de que um novo desafio vinha à tona permeava o ar. Agora, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o canal e ser parte dessa jornada incrível.